Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, começando agora a falar a respeito do hebraico, mas não só com a relação do hebraico pela língua, pela letra, pela palavra escrita, mas dentro de um aspecto simbólico, dentro de um aspecto místico, dentro de uma compreensão que é um pouco mais profunda a falar a respeito do alfabeto da criação. Preparei aqui uma apresentaçãozinha para nós. Vamos compartilhar. Primeiro slide falando a respeito da primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph, que equivaleria à nossa letra A. Mas vale a pena lembrar que, apesar de ser a letra A, o Aleph não tem som. Ele é descrito, ou seja, ele é pronunciado através de pontos, que nem acentos que equivalem às vogais, que somam as vogais às consoantes do alfabeto hebraico. O, o alfabeto da criação, porque ele tem um fundamento divino que é bem interessante. Cada letra atribui não somente um significado como uma vogal, um som, mas ele equivale a um elemento da natureza, um signo zodiacal ou um planeta que representa atributos, representa o firmamento, representa o céu e a terra. E toda a criação vem através desse firmamento. E como isso acontece? Qual a dinâmica disso daí? É isso que nós vamos ver, vamos estudar através do alfabeto hebraico, casando ele com astrologia e práticas de rituais, de esotéricas, que nos ajudam a compreender, se situar e encontrar esse divino dentro de nós e fora de nós no nosso dia a dia. Essa é a primeira letra do alfabeto, conhecida como Aleph, como já falei. Ela remete ao número um e ao elemento ar, como um sopro divino. E a palavra sopro remete diretamente à tradução, uma palavra hebraica chamada ruach, representa um sopro, e ruach representa o espírito. E o Aleph, como um, representa o espírito divino, o espírito de Deus. Para nós, falar do número um é muito complicado, já que tudo para nós é dual. Até em escrever a própria letra aqui na Terra, perceba que nós temos a parte preta e a parte branca, ou seja, mesmo escrevendo um, nós temos dois. Estamos num mundo dual, né? Então é muito difícil para nós compreender uma única coisa, né? Já que tudo veio dele e tudo volta a ele. E que, na verdade, nesse plano, tudo foi comprimido no Tsum Tsum, ou seja, tudo está representado aqui, mas num plano mais denso, já que estamos no plano material. E estudar a criação, e estudar como ela foi criada, e como podemos voltar, então, a ter essa semelhança com o divino, já que a imagem nós temos guardadas. Vamos iniciar esse estudo com essa letra, o Aleph, decompondo ela e percebendo que ela traz muito mais do que só um som. O Aleph, dentro da numerologia hebraica, cabalística, ela representa, como nós falamos, o número um, mas muito mais do que o número um que está aqui, a letra Aleph como número um, ela também representa o mil. Ou seja, Deus é o primeiro e o último. Tudo dele veio e tudo para ele irá voltar no seu devido tempo, né? A pictografia do Aleph, ou a imagem antiga, ele remete a um
uma cabeça de touro. Essa cabeça de touro, boi, ela, que também começa com a letra Aleph. A própria palavra Aleph, o Aleph também, representa o comandante, o general, o senhor, uma pessoa que tem poder. A ideia da cabeça de um touro é uma ideia bem interessante, já que o touro, nesse caso, o ser humano, serve para arar a terra, ou seja, um arado, como a terra, o planeta que a gente vive. E o boi representa o arar, o trabalhar a terra, o fazer com que a nossa vida seja semeada, que nós possamos plantar as nossas sementes na terra. Podemos, assim, a ter o aprendizado no nosso dia a dia. O que é bom plantar, como é bom plantar, o que nós vamos colher. Então, nós sabemos que isso não é só um aspecto material, como trigo, farinha, cevada, o que seja, mas também todas as ações que cometemos na terra, tudo que, como é dito no Espiritismo, tudo aquilo que nós plantamos, o plantio é livre, livre escolha, mas a colheita é nossa. Ou seja, tudo aquilo que nós fizermos, tudo que nós agimos, toda ação que nós temos uma reação. Então, o Aleph, que é o touro, ele precisa, mirando o chifre do animal, numa cruz que fica no final. Ou seja, essa cruz é o próprio Aleph, né? É a cabeça do touro que vai encontrar com a última letra do alfabeto, que é exatamente uma cruz, ou seja, a última letra do alfabeto hebraico é uma cruz, que é o Tav. Então, o Tav, ele mira a cabeça do boi, ele faz com que a cabeça do boi chegue até o fim. E o Tav representa também a lua, ou seja, a nossa alma, as nossas emoções que precisam ser trabalhadas na terra, arando a terra e indo até o final. O curioso da letra Aleph é que ela gerou e tem um significado bem parecido. Perceba aqui que a cabeça de touro do Aleph se torna, aqui na forma cursiva, escrita em hebraico assim, que é o nosso A, e que é o alfa aqui da língua grega. O alfa e o ômega, como foi apresentado na parte hermética, eu sou o primeiro e sou o último, como representando a própria Deus, o próprio Deus, o Criador de tudo e de todos. Como estávamos falando, aqui nós vemos o Tav, que representa essa cruz. Ou seja, mirar a cabeça do todo nessa cruz. Isso nos remete até esse processo messiânico, esse processo do Cristo interno, ou seja, o nosso Cristo interno, nossa vontade interna que nós temos de buscar o equilíbrio, já que a cruz representa nessa haste vertical o céu e a terra, ou seja, um caminho de ligação entre o céu e a terra. E aqui o plano material, ou seja, o horizontal, essa linha horizontal. E essa linha se cruza no nosso coração. Se cruza exatamente naquilo que nós sentimos, no nosso sentimento. Ou seja, o pensar e o agir dentro do sentir, indo em direção a algo maior, indo em direção a algo mais esclarecido, indo em direção a algo que tem mais luz, ao sopro divino, à inspiração divina que vem com a letra Aleph, que remete ao próprio Deus. Vamos ver que na letra Aleph por si só, isso é uma coisa fantástica dentro da gematria ou da numerologia cabalista. Se escrevermos a letra Aleph por extenso, seria o A, a letra A seria a letra L,
e a letra P ou FEI, né? Que remete a, equivale ao número um, nós já falamos, a letra A. A letra lambda equivale à letra L, ao número 30, e a letra P equivale à letra P ou F, e detém o número 80. Somando as três, 30 com 1 com 80, daria 111, ou seja, três vezes a letra. Isso nos remete até à simbologia da trilogia que estudaremos, praticaremos mais à frente, como Pai, Filho, Espírito Santo, Keter, Rock, Mabino, e na mitologia egípcia também Osíris, Ísis e Horus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, esse caminho para a Trindade, esse caminho dentro do corpo, mente e espírito, né, a alma, que caminha em direção ao divino, né, com essa inspiração do divino. Então, a letra Aleph, por si só, decompondo ela, ela volta a si própria, ou seja, volta ao mesmo número um, três vezes um. Outra forma de ver as letras em hebraico, veja bem, gente, nós estamos só falando de uma letra, mas olha quantas coisas uma letra ela pode nos trazer. Se a gente pegar o desenho da letra, isso é a letra que é impressa, ou seja, nos livros hebraicos ela é impressa dessa forma. Já no rolo da Torá, ela é impressa de uma forma distinta que nós veremos em alguns instantes. Se nós recompormos essa letra e separarmos elas, nós vemos aqui que tem esse ponto aqui em cima, que equivale a essa letrinha aqui, que é o Yud. Outra, aqui embaixo também tem outro Yud. E no meio temos a letra Vav. O Yud representa o número 10, está ligado ao signo de Virgem. E o Vav, aqui no meio, representa um gancho, ou o elemento terra. Ou seja, dentro dessa simbologia, se nós decompormos isso, isso também vai dar o número de 26. E 26 é o nome de Deus, ou seja, de Yahvé, um nome que não que deve ser respeitado, não pode ser falado em vão. Né? Que aqui na latinização temos Javé, Jeová, mas na verdade nós não temos o J em hebraico. Temos aqui esse Y, tá? Que seria o Yud. Essa imagem também representa uma coisa bem interessante, como se fosse a Terra um espelho com águas aqui embaixo. E esse Yud aqui, ele é refletido de cima para baixo. Sabemos que viemos à Terra para trabalharmos, para nos melhorarmos como pessoa, como alma carnal. E essa alma está cheia de emoções, cheia de débitos, cheia de aprendizados, cheia de máculas, ou coisas que devemos limpar ou corrigir, como é dito na Kabbalah, como tikkuns, ou correções. Nós não podemos consertar aquilo ou mudar aquilo que nós já fizemos, mas nós podemos melhorar, nós podemos corrigir, nós podemos nos mudar, né? Uma coisa, uma ofensa que nós proferimos, nós não temos como mudá-la, mas nós podemos pedir perdão, nós podemos buscar compensar o mal que nós fizemos, né? Então, isso remete à nossa alma também. Esse U de baixo, ele fala da alma animal. Ele fala dessa alma que é uma alma coletiva, que é repartida entre todos os animais. E aonde também nós temos essa alma animal, como todos os animais, nossos pets, nossos mais queridos, mas o ser humano, ele tem a cabeça ou o centro do pensamento acima da nossa barriga, do nosso umbigo, que a gente fala, só pensa no umbigo. Então, o animal tem isso na mesma altura. Mesmo o macaco, mas o macaco anda em pé, não, o macaco anda deitado. Ou seja, ele sempre anda com as quatro patas no chão. E com isso, então, o pensamento dele só pensa naquilo que faz bem a ele
e a comunhão dele. Ele não pensa com a razão, né? Muitas vezes, nós, como humanos, deixamos de fazer alguma coisa porque nós pensamos, refletimos a respeito, apesar de ser prazeroso para nós, falamos, não, isso é ofensivo, isso vai contra isso, me sinto bem com isso. Ou sentir o despertar desse coração, o despertar desse Cristo interno, desse Messias, que vem com essa inspiração, com esse Espírito divino, que nos faz ter um sentido maior na nossa vida. Então, o, isso tudo remete à comunhão com Deus. Um dos exemplos disso está no próprio Shemot, ou seja, aonde Deus, Shemot, ou Êxodo, também quer dizer palavra, né? Shemot, palavra, ou seja, palavra do divino, ou códigos que foram colocados dentro desse texto. E perceba quando Deus se coloca na na tábua da lei, quando ele subiu, Moisés, ou Moisés, subiu no Monte Sinai, Sinai, Monte da Lua, Montanha da Lua, ou seja, ele trouxe a primeira lei, aparece como um Hashem, um nome sagrado, que é Asherei, que é colocado como eu sou aquele que é, eu sou. Mas, na verdade, no hebraico nós não temos eu sou, estou. Então, ficaria esse nome, para aqui, para o latim, ficaria serei aquele que é, né? Ou seja, nós estamos aqui numa imagem, mas perdemos a semelhança, perdemos o contato direto com Deus. Então, através dos Hashems, através dos mantras, através das práticas, de conhecer a lei, as leis do universo, podemos nos colocar em função, em direção a retornar à casa do divino. E um desses códigos é o próprio Eiaxireia, que está escrito aí embaixo em hebraico. Então, esse Yud aqui, de baixo, juntamente com esse Yud de cima, esse Yud de cima, já que embaixo representa a alma animal, que tem uma faísca que traz o pensamento, né? Aqui colocado como Nefesh, ou alma animal, buscando a Neshama, que é esse Yud que está em cima, né? Que traz essa Nefesh Elokit aqui para baixo, ou seja, aquilo que tem uma semente, tem uma faísca do divino que nos traz paz, que nos traz esperança, que nos traz luz aqui embaixo. Desde, claro, nós busquemos isso. Então, é onde que nós curamos as máculas, curamos as mágoas desse mundo, compreendendo o que gerou tudo isso, gerou todo esse momento, para nós caminharmos para o Ein Sof, que é sem limite, ou seja, colocado como um plano de libertação, onde que somos libertados muitas vezes das dores da matéria, das limitações que sofremos na matéria, para um plano mais livre, mais suave, mais pleno, sem esses limites, sem muitas vezes, essa dureza material. E nesse caso, a seta aponta para baixo, traz essa faísca dessa alma celestial, né? Que vem até o plano material com esse tom de misericórdia. E através dessa misericórdia, dessa compreensão, nós podemos compartilhar isso. Então, a caridade está exatamente nisso, em fazer alguma coisa, uma caridade ao próximo, sem querer nada em troca. De preferência, nem aparecer, né? Para ninguém saber que nós estamos fazendo isso. Ou seja, como Deus fez conosco. Se Deus nos deu a vida, Deus nos deu a condição de trabalharmos, ah, muitas vezes até uma bênção, né, de termos um bom emprego, uma boa casa, uma boa família, que nos dá a base, nos dá o princípio. Nem todos tiveram a mesma sorte, né?
Então, uma das formas de retribuir a Deus também é da mesma forma que ele fez para nós, sem querer nada em troca. Fazer isso para o nosso próximo, como até como uma obrigação social, né? Sem querer nada em troca, mas em gratidão ao divino. Eu vi um estudo, um tempo atrás, que isso produz, esse ato, por si só, produz essa ocitocina, esse prazer interno. Ou seja, e outra coisa que produz a ocitocina, rezar de joelhos, ou seja, quando a gente se dobra para Deus, agradecendo em comunhão, produz esse bem-estar no nosso próprio corpo. Ou seja, caminhar em direção ao divino nos faz muito bem. A letra Aleph, voltando aqui, esse texto que diz: Eu sou o seu Senhor, teu Deus, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Isso remete diretamente a esse Aleph Tav, ou seja, caminhar ao divino, caminhar em direção a Deus, nos remete diretamente a essa luz, essa paz que nós temos. O interessante do Bereshit, que aqui na imagem ficou todo emboladinho, não sei por quê, aqui fala Bereshit, ou seja, o Gênesis, que tem uma passagem bem interessante. Fala, por que que na Bíblia ou na Torá não começa, já que estamos falando do Criador, por que não começa com a letra Aleph? Não, começa com a letra Beit, que é a segunda letra do alfabeto. Até porque isso tem várias vertentes, vários conhecimentos, mas essencialmente que não é a primeira criação, pode ser uma casa, ou que já existiam elementos no abismo, né? De qualquer forma, Beit também remete a uma casa. Então, o Espírito de Deus, para se tornar material, precisava de uma casa, precisava de tempo, precisava de espaço. E o interessante, como o texto fala, Bereshit, em princípio, para Elohim, Et. O interessante desse Et, que é o Aleph Tav, ou seja, aqui é o Tav e aqui é o Aleph, o primeiro e o último. Então, Elohim também aqui é a mesma gematria Hateva, que é a natureza. Então, nesse ponto, é colocado que Deus está oculto aí. Ou seja, Elohim é uma palavra plural. Ela é Loha, ela masculina, é Loha feminino, e In, que a terminação é plural. Então, os deuses, ou Deus expresso na natureza, e que Deus está oculto nessa palavra Et. É o primeiro e o último. Pará também remete a uma outra gematria que fala pensar. Então, uma outra tradução, uma outra vertente fala que, em princípio, ele pensou o primeiro e o último, eles criaram todo o universo. Isso falando somente da letra Aleph, né? Veja bem o seguinte, isso, a forma com a qual ela é escrita na Torá, ela é decomposta de outra forma, ou seja, aqui nós temos o Yud, aqui nós continuamos, temos a letra Vav, mas aqui embaixo nós temos a letra Dalet. Essa letra Dalet é a quarta letra do alfabeto e representa o número 4, o planeta Marte. E isso, por si só, é o Yud, uma curiosidade, escrito por extenso. Por quê? A letra Yud é Yud, Vav, Dalet. Yud, escrito por extenso. E essa numerologia dessa Yud aqui dá, só procurou 6, 4, dá o número 20. A letra K.
que logo estudaremos mais para frente. Aqui se remete a alguma coisa, ou seja, ao Espírito de Deus, né? Colocado a alma, colocado no sangue, já que Marte fala da cor vermelha, fala do sangue no nosso corpo. Então, derramar o sangue na terra. O sangue, na forma que muitas vezes aparece como sacrifícios, mas veja a palavra sacrifício como sacro, ofício, ou um ofício sagrado, aquilo que nós colocamos Deus na terra. Muitas vezes, meu pai e outras pessoas falavam assim: dou sangue do trabalho. E é exatamente isso. Ou seja, colocar o ânimo, colocar a alma, colocar Deus, colocar a luz, colocar a força em tudo aquilo que nós fazemos nesse plano. Colocar o Espírito de Deus aqui na Terra. Isso é demonstrado até aqui com a própria relação dos nossos ancestrais. Ou seja, a palavra Ab, que é pai, começa com Aleph, depois com a palavra Beit, ou seja, a casa do pai, né? Que soma o número 3. E o número 3 já era um Gimel. Gimel fala também de expansão, de bondade. Aqui, Am, Aleph Men, que gera Am, que é mãe. Ou seja, o Men também, estudaremos logo em seguida, é outra letra mãe, são três letras mães, Aleph, Men e Shin. Ou seja, água, a água, aliás, Aleph, Men, água, e o Shin, fogo. O quarto elemento, a terra, é uma consequência, por isso que só temos três letras mães, que equivale ao elemento ar, água e fogo. Dentro desse fogo expresso na terra vem o sangue, né? O iudo é como um ponto, ou sêmen, ou seja, um homem e uma mulher podem se tornar pai ou mãe. O interessante, então, dessa gematria é que somando Ab, pai, com a mãe, 41 mais 3, 44. E 44 é o número de Dan, ou sangue. Ou seja, o sangue na terra, ou seja, nós temos um pai e uma mãe, um homem e uma mulher podem gerar um filho, mas sem o Espírito de Deus, né? Ele não, essa criança não tem vida. Então, até a própria palavra Adam, né? Que é a Aleph mais o Dam, que é o sangue, o Espírito de Deus. Então, o primeiro homem criado, ele recebeu o Espírito de Deus para que ele pudesse, no sangue, na vida, no labor na terra, buscar a justiça, buscar o equilíbrio, buscar novamente a redenção e a comunhão com o divino através do crescimento aqui na terra. Se nós estudarmos isso também no cromossoma hoje, né, vemos que cada um de nós, nas células reprodutivas, no cromossomo nós temos 22, como aparece no quadro ali, mais um. 22 características, e também são 22 letras no hebraico, com mais um, que é esse Aleph, tanto o homem quanto a mulher. O interessante é que Aba é pai, Aba é papai, que é um, dois, mais um, quatro. Ama, ama é mãe, ama é mamãe, que é um mais 40 mais, novamente, mais um Aleph, 42, somando 46, que é o cromossoma humano. Ainda abriga o DNA, ou seja, o nosso código interno. Sem esse Aleph a mais, não existiria a vida. Ou seja, Deus aparece no primeiro Aleph, um sopro, aparece no primeiro ser criado, soprando nesse ser criado, e através de nós, com essa imagem do divino, que
cada um de nós carrega o Aleph em si, podemos gerar uma nova vida, buscando essa misericórdia divina, co-criando para com Ele. Então, perceba aqui uma coisa muito interessante, que Deus é o primeiro, está no meio, está no fim. E Ele perpetua a sua imagem com essa misericórdia para que nós possamos, através desse sopro, desse Espírito, entrar em comunhão com Deus e expandir o seu reinado de amor, de paz, em comunhão, trazendo esse novo Espírito. Já na parte, quando nós lutamos contra todo o lado negativo, toda a letra aqui na Terra tem seu lado negativo. Então, uma das palavras colocada é arud, ou seja, emboscada, onde que nós, através da materialidade, do lado sombrio, nós obscurecemos a nossa inteligência, né? Ficamos cegos e caímos numa emboscada do nosso próprio ego. Então, através disso, podemos fazer uma analogia direta. Fala o seguinte: quando compreendemos a nossa natureza animal, quando compreendemos a nossa. Às vezes, eu costumo dar um exemplo: o cachorrinho que vai lá, está doente e precisa tomar uma injeção. A alma animal vê alguém com uma agulha, alguém querendo atacá-lo, e ataca o médico, que vai curá-lo. Da mesma forma, quando a gente se deixa levar pelo lado animal, protetivo, né? Então, é onde nós temos dinheiro, protegemos a família, protegemos as casas, mas por uma razão que é maior. Quando nós negamos essa razão maior, negamos o nosso divino que nos eleva, nós nos tornamos seres mais animais, mais bestiais. Por isso que muitas vezes aparece a forma de demônios como representando um ser que é hará, amaldiçoado, né? Ou seja, quando nós nos distanciamos, ou quanto mais nos distanciamos do Pai, mais nós perdemos esse ar que nos mantém vivos. Lembrando uma coisa muito importante, que as coisas mais sutis são mais importantes na nossa vida. Valorizamos a casa, o carro, as coisas, né? Aí fica um pensar, que é o seguinte: quanto tempo a gente fica sem comer? Uma semana, 15 dias, 20, um mês? Sem água, semana. Sem o ar, alguns poucos minutos. E sem o Espírito de Deus, nós não estaríamos aqui falando. Então, as coisas mais sutis são as mais importantes na nossa vida. E que muitas vezes, por não estarem tão presentes como as contas, os boletos a pagar, a gente se esquece do para que ele está aqui. E nos repetimos a prova. Ou seja, uma provação é uma prova em ação. Sejamos todos abençoados. Voltaremos para falar da letra M. E fiquem com Deus. E uma boa noite a todos.